boa noite, meu querido aluno. Vamos continuar nossa aula agora falando sobre o planejamento das atividades de saúde. Quando a gente fala em planejamento, há que se ver um horizonte temporal para se atingir os objetivos e metas pré-estabelecidos. Isso dentro de uma empresa como a micro, como a média, como a empresa de grande porte. E a gente sabe que para atingir esses objetivos nós precisamos de várias ferramentas e indicadores de desempenho que vão auxiliar no planejamento e no controle do atingimento dessas metas que foram pré-estabelecidas. Normalmente a empresa, quando fala em planejamento, ela vai trabalhar dependendo do eixo, dependendo da proposta dela, do seu planejamento estratégico. Ela pode pensar inicialmente em começar com a missão, visão, valores. Ok, isso é interessante. No serviço de saúde você vai encontrar a missão, a visão, os valores, que são de suma importância para mostrar àquele paciente, àquele acompanhante, a importância que essa empresa, que esse hospital, que essa unidade de saúde, ela vai dar à sociedade que vai usufruir dos seus serviços, da prestação de serviço. Quando a gente vem para um âmbito maior, do ponto de vista não só do hospital, mas do serviço de saúde, que é muito maior, você passa a analisar. Imagina o serviço de saúde que é oferido por um município, dentro do processo de descentralização do SUS, dentro do Estado, dentro do processo de descentralização do SUS, dentro do âmbito federal. Analisa que existe toda uma política pública por trás disso para manter essas unidades de saúde, não só as unidades de saúde, tanto quanto os serviços que compõem essas unidades de saúde. A gente tem serviço diagnóstico, que aí entra N serviços. Você tem as campanhas vacinais, que aí entra N serviços, e aí dentro das campanhas vacinais não é só chegar a vacina. Aí tem a questão da logística, quem vai adquirir, onde vai adquirir, qual é o tipo de insumo, quem vai produzir. Você tem aí, inclusive, os laboratórios, as indústrias de produção que são amparadas, que são subsidiadas pelo poder público para poder produzir essas vacinas, tanto quanto aquelas que são unidades que produzem as vacinas, mas são instituições privadas. Mas vamos lá, eu subdividindo. Quando você chega lá no laboratório, você tem N serviços dentro do laboratório, obviamente com metas a serem cumpridas dentro de cada setor. Quando você entra na unidade de saúde, você tem uma recepção, da recepção vai encaminhar para um setor de triagem, da triagem vai encaminhar você para lá, se for obviamente um atendimento básico eletivo. Mas analisa toda a cadeia que é montada para poder atender, para poder assistir você que é paciente. Que Deus o livre ser paciente. O bom é não ser paciente. Você vai dispor, você vai precisar de um exame de sangue, você vai precisar de bater uma chapa, um raio-x, uma densitometria óssea, você vai precisar de uma tomografia computadorizada, você vai precisar de N serviços. E tudo isso envolve compra de insumos, pessoal capacitado para gerenciar a máquina, manutenção, tudo isso envolve planejamento. Mas é só isso não. Você tem aqui, quando pensa assim na unidade de saúde, os serviços de saúde, tem que pensar que você consome a questão dos custos indiretos e os custos diretos que vão compor o gasto que vai se ter para manter uma unidade dessa. Tenho água, consumo da unidade de saúde é altíssimo. Eu tenho esgoto, que é praticamente eles por elas. Eu tenho energia, eu tenho manutenção predial, eu tenho manutenção de equipamentos, eu tenho compra de insumos, compra de material penso, material médico hospitalar, equipamentos. Eu tenho que ter o controle patrimonial, eu tenho que ter o controle de materiais, eu tenho que fazer a esterilização do ambiente, limpeza. E tudo isso tem que ser pensado na hora de se planejar uma unidade de saúde e os serviços de saúde no contexto geral. É óbvio que se for uma unidade que vai só ser direcionada para o centro diagnóstico, ela tem uma demanda específica para aquele tipo de serviço.
Quando você vai para uma UPA, quando vai para um centro de saúde, quando você vai para um hospital, seja primário, terciário, secundário, quaternário, dentro do processo de complexidade do atendimento dele, obviamente que aqueles que têm uma maior complexidade vão exigir um planejamento muito maior, porque o fluxo de informações, o fluxo material, o fluxo de pessoas que são necessários para que essa unidade ela funcione é muito maior do que uma UPA, que às vezes nem interna, que vai ser utilizado inicialmente só para um acompanhamento eletivo, ou às vezes só para um atendimento de urgência e emergência, mas não vai internar o paciente. Mesmo assim, ela tem demandas. A gente pensa, eu vou abrir, imagina lá, eu vou abrir um leito de UTI em determinado hospital. O que é que envolve o planejamento para abertura de um leito de UTI? Eu tenho que pensar que eu vou comprar tem que ter o espaço, eu tenho que ter os profissionais, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, aquele cara que vai limpar o ambiente, o almoxarife, o cara de compras, a parte de recursos humanos para poder contratar outros recursos humanos para atuar naquela área. Eu tenho que ter o diretor do hospital, eu tenho N coisas, além dos equipamentos que serão comprados, que não são baratos. E além disso, eu vou ter que ter o setor que vai ser responsável em botar o tombamento do patrimônio, ou seja, gerir esse patrimônio, além de gerir o patrimônio, a logística para que esse material que esteja ali, aquele equipamento, na hora que ele precisar da manutenção, seja preditiva, preventiva, corretiva, eu tenho um setor lá específico de manutenção de equipamentos para poder, a engenharia clínica, para poder fazer com que aquele equipamento ele tenha uma manutenção e não quebre, para não comprometer a vida do paciente. Acabou? Não. E os insumos que serão necessários para manter aquele paciente ali? Seja um medicamento, seja um material descartável, um material penso. Acabou? Não. E aquela pessoa que vai estar fazendo a esterilização do ambiente ali para que não haja o risco da infecção hospitalar? Acabou? Não. E como é que vai ser a alimentação desse paciente na UTI? Como é que vai ser a logística da entrada e saída, a escala do médico para poder acompanhar esse paciente? Vai aumentar o consumo de energia elétrica? Já se pensou que, cara, quanto representa em termos de consumo a mais de energia elétrica eu abrir um leito de UTI? Quanto representa mais de consumo de água nesse leito de UTI? Quanto representa mais de limpeza, de lavagem de roupa e consumo de água e energia a abertura desse leito? Aí você vê alimentação, esterilização, limpeza, médico. São N coisas que tem que ser pensado antes de abrir um leito. Um hospital novo vai abrir aqui na área de pediatria. Mas será que naquela localidade vale a pena você abrir? Vale a pena você abrir uma unidade para atendimento na área de pediatria? Já foi feito um estudo geográfico, a questão da regionalidade, a questão do fluxo. O local é um local estratégico, tem estacionamento. Você acha que vai ter demanda? Foi feito um estudo de demanda, como é que está a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade? O Brasil, a pirâmide etária, ela favorece o nascimento de mais crianças? Tem menos velho? Tem mais novo? Tem mais novo? Tem menos velho? São coisas que têm que ser pensadas. Será que no contexto atual de envelhecimento da população brasileira, o que se poderia pensar em investimento em serviços de geriatria, ortopedia, fisioterapia, no contexto atual, psicologia e várias IAs que existem no mercado para se pensar? A população de 30 a 20 anos para cá começou a engordar, e o serviço de nutrição e o farmacêutico. Tudo isso tem que ser pensado na hora de você não só abrir uma unidade de saúde, mas manter uma unidade de saúde, manter um serviço na área de saúde. E isso tem que ser feito todo ano. Um planejamento estratégico na unidade de saúde. Se for para o serviço público, é o planejamento plurianual, o conhecido PPA, que vai gerar a LOA e a LDO, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Tudo isso é necessário para que o governo diga, cara, eu vou gastar X com a saúde durante esse próximo ano, durante os 4 anos que vem. E daí ele começa a fazer o planejamento financeiro e orçamentário dele. Então toda a cadeia ela precisa estar concatenada de maneira sistêmica para que essa unidade de saúde ela consiga funcionar. É que o governo, às vezes nem só o governo, mas você vai ver os planos de saúde, eles consigam destinar parte do orçamento para que essas unidades elas sejam sustentáveis e consigam abrigar os pacientes e atingir as metas e os objetivos pré-estabelecidos. É óbvio que para que a gente possa fazer um controle digno, um controle de qualidade na assistência dos serviços de saúde, a gente pode lançar mão das ferramentas que existem, seja a curva de Pareto, a curva BC, seja a Matis-SWOT, seja o histograma de Ishikawa, seja o ciclo PDCA, seja várias ferramentas de qualidade que vão permitir a gente fazer um controle para que as metas que foram pré-estabelecidas já sejam atingidas. Lembrando que planejamento não é uma tarefa fácil, a gente também tem outras ferramentas como o plano de ação para poder acompanhar cada ação dentro daquele planejamento e ver se dentro daqueles prazos eles serão atingidos. É tarefa fácil gerir a unidade de saúde do ponto de vista de planejamento? Não. Na verdade nada é fácil. Planejar não é fácil, a gente está aqui se planeja tentando criar um cenário, seja ele favorável ou desfavorável. 2 caminhos. Se der tudo certo por aqui, ótimo, vai dar tudo certo. E se não der certo? E der isso aqui, dentro desse cenário, a gente tem tempo para poder planejar, organizar, para que a gente consiga trazer o mais próximo daqui. Prever futuro, ninguém é cartomante, ninguém é cigano para prever o futuro. Mas a função do planejamento é tentar minimizar o máximo de problemas, seja interno, externo. A verdade, toda qualquer empresa, ela sofre uma influência muito grande, seja do ambiente interno, tanto quanto externo. E o externo, atualmente, ele tem influenciado demais, principalmente nesse período de pandemia. O consumo de material médico hospitalar, ele cresceu. A geração de lixo hospitalar, ele cresceu. Qual foi o problema dessa nova geração a mais de lixo? Os lixões estão abarrotados. A gente sabe que o problema da gestão do lixo no Brasil é um problema sério. Não precisa ir muito longe para a gente ver aqui, voltar na década de 90, o descarte de mamas mastectomizadas em lixão, o cara pegar com fome e comer pensando que era um pedaço de bife e não foi num local só. Isso aí eu estou falando um fato que aconteceu aqui em Olinda. Mas houve outros casos no Brasil, descarte de maneira errada no lixão de material médico hospitalar. Por quê? Porque o custo é altíssimo, às vezes o cara vai burlar a legislação, mas ele esquece que a responsabilidade da geração do lixo, do gerenciamento do descarte é dele. Isso também está dentro do serviço de saúde. Então o ideal, aí quando se pensar em planejamento dos serviços de saúde, se pense no âmbito geral, não isolado. Gerenciar um hospital, ele carece de planejamento sistêmico. Gerenciar a unidade de saúde, ele carece de um planejamento sistêmico. Gerenciar toda uma cadeia de serviços de saúde, ele precisa de um planejamento sistêmico. São várias atividades, várias funções, vários setores que fazem com que a máquina ela rode, a engrenagem ela esteja toda amarradinha, funcionando sem maiores problemas. Mas se ela começa a sair do eixo, começa a dar problema. Ok, vamos embora.